Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Todo mundo aí feliz com Jesus? Depois de um louvor desse abençoado, onde nós declaramos que o rei está voltando. E tem tudo a ver, essa canção, ela tem tudo a ver com o que está sendo ministrado nesses dias. Nós estamos ministrando aí o dia de Yom Kippur, que será amanhã, o dia do perdão, o dia em que nós receberemos a sentença de Deus, o dia que o Senhor muda história, o dia que o Senhor muda vidas, o dia que o Senhor transforma, amém? Glória a Deus. Amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Wellington Melo, sou de Brasília e tenho acompanhado, sou também aqui membro do Ministério Apostólico Cavote, juntamente com o pastor Eliseu, tanto eu também quanto a minha esposa, a pastora Dalcira, e é um prazer, de estarmos aqui para trazer a palavra, para trazer um alimento especial para o teu coração nessa noite. Nós tivemos aí um encontro ontem à noite, o primeiro encontro, hoje à tarde também. Deus fez grandes coisas e creio também que nesse momento não será diferente. Deus também fará grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amado, pega aí a palavra do Senhor, abra por favor no livro de Neemias, livro do profeta Neemias, no capítulo de número 5, versículo de número 19, amém? Neemias, profeta Neemias, capítulo de número 5, versículo de número 19. Aleluia. E lembrando também que você está na casa de Deus, você está na casa do Senhor, você tem liberdade para glorificar a Ele, você tem liberdade para adorar a Ele, amém? Fique à vontade para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Encontraram, amados? Livro do profeta Neemias, capítulo de número 5, no versículo de número 19, encontraram? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo, amém? É uma palavra profética para você. Você vai repetir comigo. Olha, tem bastante gente aqui e eu quero bem bonito para Jesus, amém? Então vamos lá, diga assim comigo: lembre-se de mim, ó Deus, e de tudo aquilo que eu fiz pela sua obra. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e para te engrandecer. Meu Deus, a sua palavra será ministrada agora e, Senhor, que não venha sair nada de mim, mas sim do teu Espírito, Pai. Pai, que o Senhor venha falar a cada coração, que o Senhor venha falar a cada vida. Meu Deus, que através dessa palavra, através do momento que eu estiver ministrando, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Senhor, que esta palavra venha alcançar e venha trazer frutos excelentes na vida de cada um ouvinte. Meu Deus, a cada um também que vai ouvir, Senhor, essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando e transformando essas vidas. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amados, nós estamos na época de Yom Kippur, ou seja, antes dos 10 dias, que é justamente os 10 dias antecedentes ao dia de Yom Kippur, ao dia da expiação, ao dia do perdão. E durante esses 10 dias é onde nós fazemos um autoexame, é onde nós fazemos ali um ato de dizer assim: Senhor, o que eu errei, onde eu errei, e eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, eu quero pedir perdão pelas minhas iniquidades, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz nesse ano. Senhor, escreve tudo aquilo, meu Deus, no livro da vida, no livro das tuas memórias. E assim como Neemias,
ele está dizendo aqui, desde o primeiro capítulo, ele está sempre lembrando a Deus: Senhor, lembra-se a aliança que o Senhor fez com Moisés, lembra-se da aliança que o Senhor fez com o seu povo. E agora no capítulo de número 5, no versículo 19, ele está dizendo: Senhor, agora lembra-se daquilo que eu fiz, lembra-se daquilo que eu fiz diante do Senhor. Diga comigo assim: o nosso Deus é um Deus que nunca esquece. Amém? Deus não esquece. Diz a palavra do Senhor que de Deus ninguém se zomba. Por quê? Porque com o Senhor não se brinca. Aquilo que o homem planta, ele vai o quê? Colher. Tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você está semeando durante esses 10 dias, é o que nós esperamos colher amanhã, no dia da expiação. Nós tivemos aí uma explicação das festas, né, da Moed, que são as festas judias, as festas judaicas, as festas consagradas a Deus, aonde nós começamos ali com a festa das trombetas, que é o Yom Teruah, que é também a Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, que é onde nós também, como os judeus, também eles tiram esses 10 dias para se preparar justamente para o Yom Kippur. Você tem visto também, e a gente tem ministrado bastante sobre esse assunto desde o ano passado, desde os anos anteriores, né, de quando nós estamos ministrando a palavra, dizendo justamente acerca, né, do Yom Kippur, falando que durante esses 10 dias é onde tudo que você fizer será potencializado, quantas vezes? 10 vezes mais. Amém? Tudo aquilo que você fizer durante esses 10 dias, ainda tem tempo ainda, viu? Ainda está em tempo ainda, porque ainda é amanhã, então ainda você tem tempo ainda para fazer algo bom, para ser potencializado 10 vezes mais na sua vida. Amém? Deus, Ele é o Deus que não se esquece. A memória do Senhor é uma memória divina. Diz a palavra que lá no mundo celestial existe também os livros do registro, que durante esses 10 dias esses livros estão abertos e Deus está escrevendo tudo aquilo que nós fazemos. Durante esse período de 10 dias é onde todos nós acreditamos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós estamos planejando, tudo aquilo que nós estamos fazendo ao próximo, tudo aquilo que nós estamos semeando, Deus ele vai potencializar 10 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Você crê? Mas Deus ele não se esquece, e através justamente dessa passagem, Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros. Ele foi chamado para fazer um trabalho de restauração. Deus chamou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, ao qual já estava saqueado. Não vou entrar muito na história, né, porque o nosso tempo também é muito curto, então não quero entrar ainda muito lá dentro, no meio da história, me aprofundar mais, porque eu quero transmitir algo de Deus ao teu coração. Durante esses dias, Neemias começou então a orar a Deus, a buscar a Deus. Mais ou menos no mês de Nissan, que é praticamente o primeiro mês dos judeus, foi a época que Deus começou a colocar no coração de Neemias que ele teria que voltar para a sua terra, e Deus ele tinha ali uma grande obra e tinha que fazer uma grande restauração. Mas para fazer trabalho de restauração não é fácil. Para fazer um trabalho de restauração não é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito complicada. E ele com certeza não conseguiria sozinho, porque ele era apenas um copeiro, ele era apenas o copeiro do rei. Mas quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele tem um chamado, ele abre portas e ele assina cartas, ele assina decretos. Quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele chama aquela pessoa, é porque Deus ele quer fazer uma grande obra. E da mesma forma também eu já começo a profetizar na sua vida, durante esses 10 dias e durante esse momento,
Daqui a pouco nós vamos fazer uma grande oração, um grande mover de oração sobre a sua vida. E eu creio que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, você tem um chamado de Deus, com certeza você não está aqui em vão, você não está aqui à toa, porque Deus, Ele tem um grande chamado, e esse primeiro chamado que o Senhor quer fazer na sua vida, é um chamado de restauração. Hoje pela tarde nós tivemos aí uma grande oração, onde o pastor Eliseu estava ministrando acerca das vestes espirituais, mas quando são arrancadas essas vestes, nós também agora temos que fazer um trabalho de restauração. Deus, Ele já começou a fazer uma grande obra na sua vida, mas agora é necessário que você venha a ser restaurado espiritualmente. Mas para que Deus venha te restaurar, eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele não se esquece de nada. Amém? Quando a gente fala assim, você sabe o que Deus se lembra? Acho que vem tanta coisa assim na nossa mente. Passa um filme na nossa cabeça. Mas eu quero chamar a sua atenção para 7 coisas. 7 detalhes espirituais de que Deus se lembra e de que é necessário para a restauração na sua vida. Amém? A primeira coisa que Deus não se esquece, diga comigo, a primeira coisa que Deus não se esquece são as suas promessas. A promessa de Deus para a sua vida é algo que o Senhor, Ele não esquece, porque Deus, Ele não volta atrás da sua palavra. Tudo está baseado na palavra de Deus. Se eu estou vivendo, se eu estou sendo abençoado, se eu estou passando por um momento difícil, se eu estou passando por um momento, abastado, tudo é baseado na palavra de Deus. E quando nós falamos de palavra de Deus, nós falamos de promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Só vocês? Quem tem promessa de Deus aí, amado? Amém. Nós todos temos uma promessa de Deus, mas muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós pensamos que Deus se esquece das suas promessas. Mas está aí uma coisa que Deus nunca esquece. Neemias, ele falou para Deus lá em Neemias capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalhareis por entre os povos. Ou seja, Deus, Ele fez uma promessa. Desde Gênesis, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, Deus, Ele sempre vai estar falando da sua promessa. E qual é a promessa? A promessa maior que nós temos é a nossa salvação. A maior promessa que nós temos é nós morarmos lá no mundo celestial, aonde não tem choro, aonde não tem pranto, aonde não tem dor, aonde, como nós louvamos aqui nessa noite, e é para lá que nós queremos ir, amém? Glória a Deus. Deus, Ele não esquece da sua promessa, mas muitas vezes nós, que temos memória fraca, esquecemos que Deus, que tudo está direcionado na sua palavra, que desde o princípio lá em Gênesis, no versículo 1, versículo 1, que é onde o Senhor ministra a palavra bará, que significa palavra, que significa mover, que significa agir, é um verbo, é uma ação, aonde o Senhor, Ele, através da sua palavra, Ele muda, transforma qualquer coisa, qualquer molécula, qualquer situação em nossa vida. Para Deus nada é impossível, porque tudo está baseado na sua palavra. E Deus, Ele sempre está nos lembrando. Você esqueceu da minha promessa para contigo? Você esqueceu que eu vou ainda salvar a tua família? Você esqueceu que eu tenho promessa para o teu ministério? Você esqueceu que eu tenho promessa, eu tenho algo grande para fazer na sua vida? É uma promessa que eu, desde o ventre da sua mãe, eu já fiz até você. É uma promessa, uma palavra. Só que para a palavra se cumprir, a bênção de Deus, para ela se cumprir em nossa vida,
Quando Deus ele criou o ser humano ele tinha dois caminhos. Ou ele ia para onde Deus determinou, ou ele ia para onde Deus não queria, aonde não era o centro da vontade de Deus. Nós temos duas escolhas. Ou nós vamos para o lado da bênção, ou nós vamos para o lado da derrota, fracasso. Muitas vezes o lado da derrota, do fracasso, é mais atrativo no início, porque aparentemente ele te atrai, aparentemente ele quer te atrair para te jogar no buraco, te jogar na sarjeta, igual o pastor ministrou aqui. Satanás ele vem para quê? Para se conectar com você, para quê? Para te destruir, porque ele sabe que você tem um grande potencial. E se ele sabe que você tem um grande potencial, a tendência dele é fazer o quê? Com que você venha se desviar, com que você venha se esquecer das promessas dele. A primeira voz que nós ouvimos é quando as coisas estão indo ruins, aí a primeira coisa que aquela vozinha inconsciente chega assim: e aí, será que Deus está agindo mesmo na sua vida? Ué, Deus não tinha promessa para você e você está desse jeito? Que situação é essa? Pois eu falo uma coisa para você: para Deus tudo tem um tempo determinado, para o Senhor tudo tem um tempo certo. Tem um tempo certo para plantar, tem um tempo certo para molhar, para regar, tem um tempo certo também para colher. Mas muitas vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos confiar na promessa de Deus, mas nós não queremos aguardar esse tempo, nós queremos passar adiante desse tempo, e aí é que a gente se atrapalha, e aí é que a gente perde a bênção. Pois o Senhor ele diz assim para o teu coração: olha, você tem sim as minhas promessas na sua vida, e com certeza as minhas palavras vão se cumprir na sua vida. Isso é uma profecia, isso é um projeto que o Senhor está colocando no teu coração. E agora, ô Senhor da glória, aleluias. Deus ele sempre se lembra daquilo que ele prometeu. Pastor, mas está demorando demais. Pois eu falo uma coisa para você: quanto mais está demorando, maior é a tua bênção, maior é o seu milagre, porque Deus ele está trabalhando em todos os seus detalhes. Aleluia, amém. Diga comigo assim: Deus não se esquece dos seus servos. Neemias 5,19 diz assim: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto eu fiz a este povo. Neemias ele estava lutando pelo povo, como líder, naquele grande trabalho de restituição, de restauração. Muitas vezes, quando nós estamos na nossa caminhada cristã, Deus ele nos chama, e quando ele nos chama para uma liderança. Mas aí muitas vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não quero ser líder, eu não quero liderar nada. Mas nós não temos que ir. Se nós temos uma promessa de Deus, como nós declaramos, se nós temos essa promessa de Deus, cabe a nós o quê? Liderar, ou seja, administrar aquilo que Deus está colocando aonde? Nas nossas mãos. Mas aí o que acontece? Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu sou o bichinho de Jacó, eu sou o pó do bicho, eu sou nada. Pois uma coisa que sempre a gente aprende, uma coisa é você ter humildade, amém? Você, quando está diante do Senhor, você reconhecer o seu senhorio sobre a sua vida, você ser humilde diante de Deus. Mas outra coisa é aquela humildade, aquela falsa humildade, de que muitas vezes nos dá, de querer nos diminuir cada vez mais e dizer que quase nós não somos mais nada. E tem gente que pensa assim. A tendência do inimigo, a tendência de Satanás é fazer com que
é fazer com que você não seja um nada, que você não é capaz. A primeira coisa que ele vem falando para você é isso: você não é capaz de fazer isso. O pastor quer que você pregue hoje. Você vai ter que cantar um louvor. Você vai ter que fazer uma oração. Lá dentro da sua casa, que às vezes puxando assim para o lado da obra, ministério, né? Mas eu falo lá dentro da sua casa. Acontece uma situação que Deus colocou lá dentro, e esperando a sua atitude, de tomar uma atitude de falar assim: olha, Deus colocou essa situação aqui, era a oportunidade que eu precisava para fazer um grande mover aqui dentro desse lar. Mas muitas vezes o que é que você faz? Você recua. O diabo ele vem e lança a palavrinha lá, igual os inimigos. Está lá Neemias querendo construir o muro, querendo restaurar. Mas aí vem os inimigos e começa a boicotar aquela restauração de Neemias. Da mesma forma também, Deus, Ele coloca uma grande obra na sua vida, e muitas vezes Satanás ele vem para querer boicotar aquilo que Ele colocou no teu coração para você fazer, e muitas vezes aquela palavra encontra pouso e você desiste. E aí você vai lá e começa a perguntar: Senhor, e agora? O Senhor tinha promessa para a minha vida e não aconteceu. Eu sou teu servo, Senhor. Às vezes nem lembra, né? Mas eu falo uma coisa para você: Deus, Ele nunca desampara os seus servos. Eu acho interessante a palavra do Senhor no Salmo, aonde diz assim que pode até a mãe, acho que tem duas passagens, se eu não me engano, duas passagens que fala, pode até a mãe, você imaginou? Quem mãe aqui sabe? Pode até a mãe se esquecer de amamentar o filho. Já viu mãe esquecer de amamentar um filho? Não tem como. Mas aí o Senhor fala assim: pode até uma mãe esquecer de amamentar o filho, mas eu jamais me esquecerei de você, porque eu sempre estou contigo. Sempre. Deus, Ele sempre está ao teu lado. Deus, Ele sempre está com você. Eu estive ministrando, quando eu estava falando sobre a Tzedakah, para quem viu o vídeo lá no canal do pastor Eliseu, Deus me revelou algo que eu achei interessante, que olha só, às vezes a gente coloca assim que maldições que existem em nossa vida são coisas terríveis, mas eu falo uma coisa para você, que a pior maldição que pode acontecer na vida do cristão é ele ficar sem a presença de Deus. Essa é a pior maldição, porque nós escolhemos o nosso caminho. Deus, Ele nunca nos desampara, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Deus, Ele nunca quer que você fique sozinho, porque para isso enviou o Paracletos. O Paracletos, que é o Espírito Santo, que significa o quê? Está o quê? Ao lado. Mas o Senhor, Ele não se contentou ficar somente ao lado. Agora Ele quer ficar onde? Dentro de você. Mas aí o que Jesus diz na sua palavra? Que a casa está bonita, a casa está ornamentada, a casa está restaurada. Mas se o Espírito Santo não está lá dentro, vem Satanás e traz o quê? Mais 7. Isso é uma terrível maldição, nós estarmos sem a presença de Deus. A palavra do Senhor, Ele diz várias vezes: olha, eu sou contigo, eu estou sempre contigo, eu estou sempre ao seu lado, eu estou sempre contigo. Pode ser o vento que for, pode ser a dificuldade que for, mas eu sempre estou contigo. Você muitas vezes pode estar passando no olho do furacão, você pode até estar falando assim: Senhor, mas a luta está muito grande, eu estou aqui nesse deserto, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele está contigo, preparando algo para a tua vida, porque Ele nunca desampara. Deus, Ele sempre se lembra de você. Deus, Ele sempre está ao seu lado.
Amém? Diga comigo assim: Deus não se esquece dos nossos inimigos. Neemias 6, versículo 14 diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sabalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. A terceira coisa que Deus não esquece são os nossos inimigos. Havia dois homens que eram como uma pedra no sapato de Neemias, que era Sabalate e Tobias. Se aliaram para justamente tentar atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Então Neemias, nesse versículo, ele pede o quê? Pede para que Deus se lembre: Senhor, lembre desses dois aí que estão me atrapalhando, desses três aí, dessa multidão que está me atrapalhando. E da mesma forma que Deus, Ele não se esquece dos seus servos, Ele também não esquece daqueles que são os inimigos. Lá no Salmo 105, no versículo de número 15, diz assim: não toquei nos meus ungidos, e nem maltratei os meus profetas. Quando alguém se levanta contra nós, mas é igual falando, quando você está onde? No centro da vontade de Deus, quando o Senhor, Ele está presente, pode uma multidão se levantar, mas você não vai ser atingido. Amém? Pode uma grande multidão se levantar, mas você jamais será atingido. A palavra do Senhor diz assim, que a vingança pertence a quem? A Ele. A única coisa que nós podemos fazer é orar: Senhor, lembra-te. Lembra-se desses encalços, lembra desses filhos de Belial, que vem para querer me atrapalhar, que vem para querer fazer com que eu venha sair do foco. Deus, Ele jamais esquece dos seus inimigos. E o Senhor, Ele entra com ação em nossas vidas. Da mesma forma que Deus entrou com ação na vida de Neemias, ajudando ele a restaurar aquele muro, o Senhor, Ele também está conosco, pelejando contra os nossos inimigos. Amém? Amém. Aleluia. Quem mexe com o servo de Deus está procurando problema, e principalmente o inimigo. Eu lembro sempre daquela passagem de Jó, que quando o diabo está ao derredor, rodando a terra, procurando o que fazer, e aí Deus fala para ele o quê? Fala: vixe, meu servo Jó, viu lá como ele é? E Deus, Ele dá a autorização, vai falar: não toque na vida dele. Mas porque Ele falou assim: olha, Senhor, se você tirar tudo dele, eu duvido se ele não vai blasfemar, eu duvido se ele não vai cair. O inimigo também está torcendo para você cair. O inimigo também está torcendo para você fracassar. Mas é hora de você começar a se erguer espiritualmente, a se levantar espiritualmente, para você começar a vencer essa batalha interna que tem dentro de você. Muitas vezes o inimigo não é nem o diabo. Muitas vezes o inimigo somos nós mesmos. Sabia disso? Porque a maior batalha espiritual que você enfrenta, às vezes a gente pensa assim que é com o diabo, com Satanás, com os demônios, com potestade, mas tudo isso é quebrado no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Deus, Ele dá estratégias espirituais para você vencer. Mas uma das grandes batalhas que nós temos é a nossa batalha interna, a nossa batalha mental, é a batalha com você mesmo. E muitas vezes você se torna inimigo de você mesmo.
Se Deus ele tem um projeto para a tua vida, se Deus tem algo grande para a tua vida, muitas vezes vem aquela dúvida na tua cabeça. Muitas vezes, quando diz a palavra mesmo do Senhor, o Senhor Jesus diz o quê? Renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e siga. Quando nós falamos de evangelho, nós falamos de renúncia. Quando nós falamos de renúncia, vamos botar um exemplo aqui de casamento. Quando a pessoa vai se casar com a outra, ela tem que renunciar a tanta coisa. Ela tem que renunciar a tantas coisas. Muitas vezes aquele futebolzinho do final de semana. Muitas vezes aquela novela chata. Mas tudo isso você está fazendo pelo quê? Por um casamento. Mas muitas vezes nós queremos vir para Jesus. Estou abrindo um parênteses aqui, que o Espírito Santo de Deus está tomando a direção. Muitas vezes nós queremos encontrar com o noivo é Jesus. Mas nós não queremos renunciar a nada. Não queremos deixar nada. Diga comigo assim: não existe casamento sem renúncia. Não tem. Alguém tem que ceder. Jesus já cedeu a sua vida por mim e por você. Agora Ele quer que eu e você, nós venhamos a ceder. A tirar o quê? O eu. A tirar o quê? O pastor até começou a falar aqui da dura cerviz, da mente cauterizada. São coisas que você tem que fazer. Muitas vezes a nossa luta não é espiritual, muitas vezes a luta nossa é carnal, física. O Senhor ele fez um convite para nós nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito, nascermos do fogo. Porque Ele disse que o que é nascido carne é o quê? Carne. E o que é nascido do fogo é fogo. O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. E para nós nascermos do Espírito, nós temos que ter uma renúncia. Amém? Amém. Glória a Deus. Para que Deus venha intervir por nós, nós temos que ter uma aliança com Ele. Se nós estamos falando que nós somos servos, o servo ele tem uma aliança com o seu Senhor. E se ele tem uma aliança com o seu Senhor, então ele tem um compromisso com o seu Senhor. Não existe servo sem compromisso. E como é que o Senhor ele vai defender o seu servo se aquele servo não tem compromisso para com ele? Não tem como. Ele vai falar assim: olha, tem um servo seu que pulou a cerca e está fazendo... Não, ele não tem compromisso comigo. Pode fazer o que você quiser com ele. É da mesma forma. Deus, nesses 10 dias, aonde nós estamos sendo restaurados espiritualmente para participar do grande Yom Kippur, para o dia do perdão, o dia da expiação, é onde o Senhor faz nós para virmos a refletir e, Senhor, a ter uma proximidade para com Ele, a falar assim: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero ter um compromisso fiel para contigo. Compromisso não é com o homem, é com Deus. Amém? Deus, Ele sempre vai te livrar dos seus inimigos, a partir do momento que você tiver o quê? Um compromisso com Ele. Amém? Diga comigo assim: Deus não se esquece das boas obras. E aí, o que você tem praticado? Neemias ele estava fazendo uma boa obra, uma grande obra, que era o que? A restauração. Mas muitas vezes nós sempre vamos ver alguns personagens bíblicos sempre falando assim: Senhor, lembra-te do que eu fiz para o teu povo, lembra o que eu fiz para os teus tabernáculos, lembra do que eu fiz para a tua obra. Jesus ele disse que no julgamento final Ele retribuirá cada um conforme as suas obras. Amém? E qual é a obra que você está praticando?
Essa é a pergunta que Deus faz para você. Tudo aquilo que você faz está anotado no livro dos registros. Não tem como apagar. Mas aí Deus, durante esses 10 dias, Ele dá uma nova oportunidade. Ele fala, pega os livros dos registros lá, vamos ver. Vamos pegar aqui, fulano de tal. Vamos ver durante esses 10 dias aqui. Nossa, esse ano para ele foi puxado. Vamos ver durante esses 10 dias o que ele vai fazer. Deus, Ele dá uma oportunidade para a pessoa, para reescrever uma nova história. Às vezes a gente canta aquela música do Fernandinho, né? Deus, Ele tem uma nova história. Com certeza, Deus tem uma nova história para mim. Mas eu tenho que saber se eu estou disposto a reescrever junto com Deus essa história. E fazendo isso como? Através de obras. Amém? Muitas vezes a gente fala assim, obra de Deus. O que é a obra de Deus? Jesus, Ele simplificou isso. A obra de Deus é só crer no Pai, que Ele me enviou, e Ele enviou a mim, e pronto, essa é a obra. Jesus, Ele fala tudo que você quiser, se falar coisas ainda, obras maiores do que eu fiz. Mas para você fazer obra, é necessário o que? Primeiro, crer. Amém? Crer. Crer naquele que te enviou. Crer naquele que te prometeu. Crer fielmente nas promessas que Deus fez a cada um de nós. E depois que nós cremos, aí vem o outro ingrediente. Qual é? A fé. Porque sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Se tudo que nós fazemos aqui é pela fé, as obras que nós fazemos para Deus é pela fé, aí eu pergunto para você, como nós estamos nessa reflexão de hoje, o que é que você tem feito durante esses dias que vale a pena ser potencializado 10 vezes? O que você tem feito? Quais são as obras que você tem feito? Eu ministrei sobre, igual eu estava falando para vocês, eu ministrei sobre a Tzedakah. A Tzedakah é uma das obras que os judeus praticam, que é justamente nesse período aonde eles praticam mais a caridade, o bem ao próximo. Quem já viu aí o vídeo do Silvio Santos, né? Tem hora que a gente fica até espantado do jeito, da forma que ele fala, porque ele fala assim, é o dia de você dar com raiva, para quem vê esse vídeo, amém? É o dia que você tem que dar com raiva, mesmo com raiva você tem que dar, mesmo com raiva, você tem que dar, para que o quê? E ele até fala, é até engraçado que ele fala, para que os seus pecados venham ser o quê? Diminuídos. Porque quanto mais você faz a obra, porque muitas vezes a pessoa pensa que, eu vou abrir um parêntese rapidinho. A gente estava até comentando hoje sobre esse assunto. Muitas vezes a pessoa pensa que a obra de Deus é essas 4 paredes. Se resume nisso aqui. Se resume em ter um cargo eclesiástico, se resume em ter um cargo na igreja, se resume em eu ser um pastor. Eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou obreiro, então só de eu ir até a igreja e de eu sentar numa cadeira de honra, eu já estou fazendo a obra. Ele está enganado, totalmente enganado. Se fosse assim era muito fácil, não era, amado? A obra de Deus é o ID que Jesus estipulou. Essa é a obra. Jesus, ele falou, ide pelos 4 cantos da terra e pregai o evangelho, anunciai o quê? As boas novas. Aí você fala assim, pastor, mas eu não sei pregar. Aí eu pergunto para você, o quão bem Deus tem feito na sua vida? Você já parou para pensar quantos milagres Deus já fez na sua vida?
Você já parou para pensar quantos livramentos Deus já fez na sua vida? Amém? Glória a Deus. Isso é boas novas. Que às vezes a pessoa pensa assim, as boas novas. Quais as boas novas? Boas novas é transformação de vida, é o seu testemunho, é de você chegar na frente de uma pessoa e a pessoa falar assim, nossa, realmente Deus é bom na sua vida, eu também quero esse Deus, eu também quero essas boas novas, eu também quero mudar, eu também quero ser transformado. Muitas vezes a obra de Deus, ela começa dentro de você, porque ela é de dentro para onde? Para fora. Só que muitas pessoas querem inverter esse processo, elas querem que a obra de Deus seja o quê? De fora para dentro. Não tem como. Como assim, pastor? A pessoa aceita Jesus, eu já coloco um terninho, já coloco uma gravata e já falo, eu sou pastor. Por fora ele é, mas por dentro não é. A pessoa, ela muda suas vestes, mas o seu coração não muda, a sua mente não muda, a sua mente não transforma. A obra de Deus começou dentro de você. Deus, ele começa a obra lá dentro da sua casa. Muitas vezes a pessoa pensa que a obra de Deus começa dentro da igreja, e não é. A obra de Deus, ela começou lá dentro da sua casa, quando o Espírito Santo de Deus te tocou para você vir até aqui. Então ele já começou a obra lá, para terminar de fazer aqui na sua vida, para completar aquilo que ele começou a fazer na sua vida. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é a transformação, é você começar a se transformar, dar um bom testemunho, de dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou buscar mais a Deus, eu vou ter um compromisso mais com Ele, eu quero buscar mais, como o pastor Eliseu estava ministrando, eu quero mais níveis de glória, e quanto mais níveis de glória eu tenho, mais, que até o pastor citou aqui o exemplo da lâmpada, amém? E lâmpada atrai o quê? E atrai as mariposas. Só que imagina essas mariposas sendo almas. Imagina. Você é aquela lâmpada incandescente. E vindo bastante alma para a sua vida, assim, ó. Amém? Mas para essa lâmpada se acender, você tem que deixar essa obra de Deus acontecer. Aí é que está o detalhe. Deus, ele jamais se esquece das suas obras. Ele começou a obra na sua vida, com certeza ele vai terminar sim, vai completar, vai refazer, vai derrubar, falar, não, aqui não ficou bom não, vou fazer de novo. Até sair um vaso perfeito, um vaso novo, até ser uma pessoa restaurada. Amém? Glória a Deus. É hora de você começar a deixar Deus te transformar. Tem uma música que a gente cantava antigamente, hoje em dia ela não está mais na moda, né? Que é aquela música do Regis Danese. Quando a gente cantava assim, entra na minha casa, entra na minha vida, lembra? E muitas vezes a gente cantava essa música por cantar. Às vezes a gente canta os louvores e muitas vezes a gente não presta nem atenção naquilo que a gente está cantando. O louvor é uma oração que nós estamos fazendo para Deus. Quando nós estamos cantando, nós estamos louvando a Deus, orando ao Senhor. Nós estamos transformando, verbalizando aquilo que nós queremos que Deus faça em nossas vidas. Quando você está cantando, Senhor, mexe na minha estrutura, e aí? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a estrutura. Só que aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mas na cozinha não entra, na sala não entra, no quarto também não. Aqui eu resolvo, fica só na sala mesmo. Amém? Amém não, irmão, está repreendido. Ele tem que entrar em todas as áreas da sua vida. Mas quem permite é você. Deus não é invasor. Deus, ele não vai invadir. O Senhor, ele está lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Cabe você deixar Deus restaurar a tua vida. Tem pessoas com grande potencial, espiritualmente falando, mas que muitas vezes não deixa ser trabalhado por Deus.
E Deus, Ele fala para você nesta noite: deixa o Senhor completar essa obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga comigo assim: Deus não se esquece da sua misericórdia. No capítulo 13, versículo 22, diz assim: também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância de tua misericórdia. Amém? Quando Deus ele fala que não se esquece da sua misericórdia, tem muita gente que faz o que, amado? Tem muita gente que abusa das misericórdias de Deus. Amém? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas que ficam brincando. Eu vou pecar aqui, mas Deus é misericordioso, Deus vai me abençoar. Mesmo eu estando torto, mesmo eu estando errado assim, Deus vai derramar aí da sua graça, sua bênção. A graça de Deus vai me alcançar na minha vida, porque Deus, Ele é misericordioso. E como nós cantamos assim, as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã. Nossa, a bênção de Deus. E não está nem aí. Tem gente que abusa das misericórdias. Deus, Ele jamais se esquece das suas misericórdias. Quando nós falamos que as misericórdias de Deus não têm fim, ela se renova a cada manhã, é para aquele que está onde? No centro da vontade de Deus, aquele que tem compromisso para com Ele, aquele que está junto com Ele. Neemias, ele está falando aqui: olha, Senhor, eu falei para os levitas se purificar. Amém? Falei para os levitas fazer o quê? Se purificar. Porque sem purificação não tem o quê? Não tem misericórdia. E o que é purificação? Amanhã nós vamos estar o quê? 24 horas de jejum. Amém? 24 horas de jejum. E quando nós falamos de jejum, nós falamos o quê? De purificação. Para que o quê? Nós não vamos ficar 24 horas à toa. Nós vamos ficar 24 horas de jejum para alcançar o quê? As misericórdias de Deus. Fazendo com que, orando a Deus: Senhor, que as suas misericórdias venham me alcançar nesses dias. Assim como as suas misericórdias alcançou os teus servos, eu também quero que essas misericórdias também venham me alcançar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 carta a João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Mas quando fala em declarar, quando nós estamos aí nesses 10 dias, são 10 dias que você tem que fazer aquele autoexame. Eu acho até interessante que Paulo, ele antes de ministrar a ceia, ele fala assim: olha, examine-se, pois, o homem o quê? A si mesmo. Olhe para dentro de si. Nós também temos que ser coerentes. Nós também temos que ser verdadeiros. Nós também temos que chegar assim: Senhor, eu sou merecedor da sua misericórdia. Ou até mesmo reconhecer, falou: Senhor, muitas vezes não sou merecedor, mas Senhor, eu estou aqui confessando os meus pecados diante de Ti. Não é para homem, é diante de Ti. E falando: Senhor, me perdoe, para que as suas misericórdias venham o quê? Me alcançar. Amém? E nesses 10 dias, você confessou seus pecados? Mas não é só durante os 10 dias, não, é todo dia. Viu? Pecou? Confessa a Deus: Senhor, me perdoe. Uma coisa que é interessante de Davi ele cometia um pecado e não pecava mais. Ele confessava diante do Senhor, se arrependia verdadeiramente. E a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor o alcançavam. Amém? Deus, Ele perdoa quando você se arrepende genuinamente. Amém? Está quase acabando, mano. Quase acabando. Diga comigo assim: Deus não se esquece da sua aliança. Quem tem aliança com Deus aí? Aliança.
Quando nós falamos, eu acho interessante. Teve uma vez que, quando eu fiz essa aliança aqui, aí derramou um líquido nele, eu acho que era mercúrio, eu nem sabia que mercúrio causava isso. E aí eu levei no Orives lá, falei, rapaz, acho que tu me enganou, isso aqui não é ouro não. Porque, sei lá, tem umas manchas esquisitas aí. Aí ele pegou e falou para mim assim, rapaz, você mexeu com o termômetro? Eu falei, rapaz, meu menino quebrou o termômetro, eu devo ter pegado e caiu um pouco de mercúrio. Ele falou, pois é isso que faz a separação, é por isso que os garimpeiros usam o mercúrio, que é para separar o ouro e tal. Ele quebra o ouro todinho. E aí Deus, ele me deu uma palavra acerca disso aí. E eu falei, nossa, olha só. Quando a aliança, ela tem uma mancha, ela se quebra. E o mercúrio, ele tem um poder de quebrar o ouro. E eu não sabia. Ele ainda falou para mim, falou assim, ainda tu deu sorte. Porque o pouco de mercúrio que você mexeu, ele não chegou a quebrar a sua aliança. Mas tem mercúrio que quebra a aliança. E danifica, aí tem que fazer outra. Muitas vezes nós manchamos a nossa aliança que temos com Deus. Quando nós falamos, vou repetir de novo, quando nós falamos de aliança, nós falamos de quê? De compromisso com Deus. Quando muitas vezes a gente fala assim, né, principalmente na Santa Ceia, nós viramos para o irmão e falamos assim, aquele sorrisinho amarelo, né? Irmão, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Não é assim? Mas e aí por trás? Tem aliança mesmo? Tem um compromisso? Tem um compromisso com Deus? Como é que está a tua aliança com o Senhor? Como nós falamos que nós estamos nesse período de purificação e de reflexão, é hora de você começar a pensar, como é que está a minha aliança para com Deus? Se nós falamos que aliança é compromisso, e se nós queremos ter um compromisso com Deus, nós temos que ter renunciar muitas e muitas coisas, para que essa aliança na nossa vida nunca venha se quebrar. O Senhor, ele jamais esquece. A aliança, quando fala de compromisso, fala assim, olha, eu vou fazer um compromisso contigo. Só que muitas vezes nós homens somos falhos, e muitas vezes, ai caramba, eu esqueci o compromisso que eu tinha que fazer com a irmã, eu fiz um compromisso com ela, só que eu não cumpri. Mas Deus, ele não esquece dos compromissos. Muitas vezes nós fazemos voto com Deus. Quando fala de voto, aliança, voto, nós fazemos um voto com o Senhor e muitas vezes esquecemos de cumprir. Deixamos para trás. É hora de você começar a voltar e cumprir os votos que você fez com Deus. Nesses 10 dias, é dia de você começar a refletir e falar, Senhor, eu fiz voto para contigo. E é hora de eu voltar e cumprir esses votos para contigo. Muitas vezes as bênçãos estão atrasadas na nossa vida, porque nós fazemos tanto voto com o Senhor e nós esquecemos. Amém? Mas é hora de você estar diante do Senhor, quite com Ele, quitar com o Senhor. Não é com o homem, é com Deus. Porque o voto você não faz com o homem, você faz com quem? Com Deus. Aliança, compromisso, você faz com Deus, porque é dele que provém a bênção para a tua vida. Amém? E para encerrar, amado, diga comigo assim, Deus, ele não se esquece das suas contribuições. Neemias 13, versículo 31 diz assim, olha, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém? Tudo aquilo que você tem contribuído, tudo aquilo que você tem semeado, Deus, ele jamais se esquece. Quando você contribui para a obra de Deus, quando você contribui para a obra do Senhor, Deus, ele jamais deixa passar. Jamais. Porque é uma semente que você está o quê? Depositando, que você está, a terra está fértil. Durante esses 10 dias aí que está mais fértil ainda.
É onde tudo que você faz será potencializado o quê? 10 vezes mais. Diz a palavra do Senhor que Isaac, ele foi abençoado. E o Senhor abençoou ele abundantemente. Porque quando ele plantou, quando ele semeou, ele colheu quantas vezes? 100 vezes mais. Só que aí tem um detalhe. Tem pessoas que querem colher, mas não querem plantar. Tem pessoas que querem só as frutas, mas não quer ter o trabalho de plantar. Que bênção é você plantar uma árvore, você vê aquela semente, você plantar, ela crescer uma grande árvore e você comer daquele fruto. Não é bênção, amado? Porque você vai lembrar assim, falar assim, nossa, era uma semente, transformou-se numa grande árvore, e agora está aqui para saciar o quê? A minha vontade, a minha fome, a minha necessidade. Quando nós falamos de contribuições, nós estamos falando disso. Quando nós mais contribuímos, mais o Senhor supre o que? As nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma que, olha só, que Neemias, ele falou assim, Senhor, como também o fornecimento de lenha, e em tempos determinados, bem como as primícias. Depois da festa de Yom Kippur, aí vem a festa de Sukkot, que é a festa das colheitas, também vem junto a festa das primícias, que aí depois vem a festa dos tabernáculos, vem tudo uma intercalada. Tudo Deus ele tem determinado para o teu povo. Deus ele tem falado para o seu povo. E o povo tem obedecido, o povo tem falado assim, não Senhor, nós vamos fazer. E o Senhor ele honra. Amém? A palavra do Senhor diz, amado, que Deus, ele honra a quem honra a Ele. E como é que nós honramos ao Senhor? Através das nossas contribuições. É uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E aí às vezes a pessoa pensa assim, que nada, às vezes é igual uma pessoa quando a gente ajuda, às vezes a gente tem essa mentalidade. Você ajuda uma pessoa, aí aquela pessoa esquece que você ajudou ela. Mas Deus não é assim. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, Deus ele traz de volta, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor ele potencializa, não é nem 10 vezes, é 100 vezes mais. Amém? Eu trouxe essa ministração para o teu coração, é para falar o seguinte, para falar para você, olha, que durante esses 10 dias, amanhã, como eu havia dito para você, nós vamos passar as 24 horas de jejum. Durante esses 10 dias foram ministradas palavras, teve as orações ali no canal do pastor Eliseu. E todas as ministrações foi falando justamente acerca de arrependimento, acerca de uma nova vida, uma nova mudança. Para quê? Para que tudo aquilo que você decretar hoje, agora, venha fazer efeito na sua vida 10 vezes mais. Amém? E Deus ele me tocou a trazer essa palavra para dizer para você, de que tudo aquilo que você faz diante do Senhor, Ele jamais se esquece. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. No calendário judeu, nós estamos entrando aí para o ano de 5.781. Já começou hoje, de acordo com o calendário, já se entrou aí no 8º dia, 8º, 9º dia do ano de 5.781.
Nós começamos uma nova década. Essa década que se iniciou, eu trouxe até uma ministração no ano passado falando justamente sobre isso, que nós estamos na década da boca, a década de Pei. 80 para os judeus, na letra judia, né? No hebraico, representa Pei, que significa boca. E quando nós falamos de boca, nós falamos de quê? De declarar, profetizar. Nós estamos na década onde nós temos que declarar, profetizar. Amém? Profetizar, declarar. Se nós queremos mudança, se nós queremos algo novo do Senhor, nós temos que estar todo o tempo o quê? Declarando ao Senhor, falando com Ele. Senhor, eu declaro. Tudo, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Principalmente nessa época, nessa década, né? Tudo aquilo que nós falamos. Porque muitas vezes nós falamos assim: ah, pastor, eu nunca vou conseguir nada. E aí, amém. Você nunca vai conseguir nada mesmo, não. Amém. Pastor, para mim está bom do jeito que está, não preciso mais de nada. Amém. E assim seja. Agora, a partir do momento que você começa a reivindicar, nós falamos aqui que Deus não se esquece. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece dos teus inimigos. Deus não se esquece das tuas promessas. Deus não se esquece da sua aliança. Deus não se esquece das suas misericórdias. Deus não se esquece das suas contribuições. Deus não se esquece das suas obras. Deus não se esquece. Eu trouxe essa palavra para você se lembrar de que Deus não se esquece de nada. Uma coisa que nós sempre ministramos profeticamente, de que tudo está aqui, ó, no mundo espiritual. Acima de você está aqui, ó, plano espiritual, mundo espiritual. Os decretos já foram lançados para a sua vida. As bênçãos do Senhor já estão sobre a sua vida. Agora cabe você o que? Tomar o que? Posse. Mas como é que você toma posse disso, amado? Através do que? Da sua boca. Através do que? Dos seus decretos. Mas pastor, como assim meus decretos? Quando eu falo seus decretos, é porque, como você já tomou posse desses decretos, são decretos que já estão aonde? Na palavra. Muitas vezes nós oramos por cura, mas lá em Isaías 53 já está decretada a nossa cura. Já está falando que o Senhor, Ele tomou sobre si o que? As nossas, o quê? E pelas suas pisaduras nós seremos sarados? Hã? Nós seremos sarados? Fomos, já está no passado, fomos. Lá em Apocalipse o Senhor diz assim, que eis diante de ti eu vou colocar uma porta aberta. É assim, amado? Hã? É o quê? Diante de ti tem o quê? Uma porta aberta, já está aí, ó, diante de ti. São decretos. Jesus, ele falou assim, buscai. E o que? Um dia você vai encontrar? Não é buscar, encontrarei. Se você procurar, você vai encontrar. Se você bater, vai o quê? Vai abrir. É você começar a emitir esses decretos. Amém? É na hora de você começar a decretar. Se Deus ele já trouxe essa palavra para o teu coração para dizer que Ele jamais esquece, então é hora de você começar a lembrar Ele. E como é que você lembra Ele? Através do quê? Dos seus decretos. Neemias, ele usou os decretos, ele usou a palavra. Ele não tirou nada dele. Neemias ele estava falando, Senhor, lembra o que o Senhor fez com Moisés? Senhor, lembra que o Senhor falou isso comigo? Lembra? Não foi nada dele, tudo já estava decretado. A restauração de Jerusalém já estava decretada. Chegou o tempo determinado, assim como chegou o tempo determinado também para a tua vida. E como chegou esse tempo determinado para a tua vida, agora cabe você fazer o quê? Começar a emitir decretos ao Senhor, começar a decretar a Ele, falar, Senhor,
eu já fui sarado, eu já fui restaurado, eu já fui transformado, eu já fui liberto. Senhor, eu creio que através do sangue de Jesus, o Senhor já me libertou. Pelo sangue de Jesus eu sou livre. Pelo sangue de Jesus, aleluia, eu já tenho ali um compromisso contigo. Senhor, eu posso até passar lutas, no mundo eu vou ter aflições, mas eu tenho um bom ânimo, porque o Senhor, Ele sempre está comigo, aleluia. Deus, Ele tem uma palavra certa para todo momento difícil que você está passando. Tem sempre um decreto específico, decreto. São leis espirituais. A bênção já está no mundo espiritual. Cabe a você agora tomar posse. A libertação da sua família, da sua casa. A prosperidade. Vou falar uma coisa para você, amado. Não é pecado você orar por prosperidade não, viu? Amém? Pecado é viver na miséria. Isso é pecado. Porque o nosso Deus é rico e abundante. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é rico e abundante. É hora de você começar a reivindicar isso, a declarar. Como eu sempre tenho falado, nós temos aí passado por esse tempo de pandemia, de crise, disso, daquilo, tudo aumentando, mas amado, Deus nunca deixou de faltar nada. Sempre supriu as suas necessidades. A minha necessidade Ele supriu. Nunca deixou faltar nada. É igual eu falei, o arroz pode estar lá às alturas lá, mas não falta. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Quando eu falar assim para você fechar os olhos, é você se desligar. Amém? Você vai se desligar do teu vizinho, da pessoa que está ao teu lado. Você vai se preocupar com aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, nesses dias. Eu não creio que você saiu lá da sua casa para vir aqui ver o pastor Hélio. Você veio porque você crê que Deus tem uma grande obra na sua vida e que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer essa oração com você, depois nós vamos estar orando pela sua vida. Daqui a pouco nós vamos fazer também uma oração com imposição de mãos. Amém? Na medida do possível, com toda a segurança. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O nagaço abaço e decantuias. Hanagaço labaço e decantuias. Aleluia, Senhor. Diga comigo assim nessa noite: Senhor Jesus. Mais forte, mais bonito, com fé, amado, com fé. Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus. Nessa noite, eu tomo posse desta palavra. E eu creio que o Senhor jamais se esquece de tudo aquilo que eu tenho feito em prol do seu reino. Senhor, assim como o profeta Neemias falou com o Senhor, reivindicou, eu também estou aqui para lembrar de tudo aquilo que eu tenho feito na tua obra. Senhor, eu te peço que o Senhor venha se lembrar das suas promessas que o Senhor tem para cumprir na minha vida. Senhor, eu lembre-se que eu sou um servo que te amo e prometo ser fiel cada vez mais a ti. Senhor, eu também sei que o Senhor se lembra
dos livramentos dos meus inimigos que vem me perseguindo. E eu creio que nessa noite o Senhor está me livrando de todos eles, em nome de Jesus. Senhor, lembra também das obras que o Senhor tem para me recompensar, porque eu creio que a minha recompensa será grande. Eu creio que o Senhor, através das suas misericórdias, que irão me alcançar, porque a partir de hoje eu confesso os meus pecados diante de Ti. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Senhor, eu te peço, entra na minha vida, me liberta, me transforma, me restaura, em nome de Jesus. E eu creio que as suas misericórdias vão me perdoar pelo sangue de Jesus. Senhor, nesta noite eu reforço o meu compromisso, e eu também peço ao Senhor para que venha restaurar a minha aliança. Senhor, toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor venha tirar da minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que a Sua mão está estendida sobre a minha vida, sobre os meus familiares, sobre todas as pessoas que eu estou apresentando diante de Ti. E eu creio que a Sua mão, nessa noite, está nos resgatando, em nome de Jesus. Senhor, eu também te peço, lembra-te das minhas contribuições, das minhas ofertas, dos meus votos, e eu creio que o Senhor me fará prosperar, em nome de Jesus, porque eu creio que há um princípio, que há uma lei espiritual acerca dos dízimos, acerca das ofertas, acerca dos votos, porque eu creio que contribuições quebram maldições na minha vida, e eu prometo ser fiel à Tua obra, em nome de Jesus. Senhor, se eu não estava sendo fiel para com a Sua obra, a partir de hoje eu firmo esse compromisso com o Senhor de ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai me colocar, em nome de Jesus. Senhor, eu aproveito também para emitir decretos espirituais, porque eu creio que durante esse Yom Kippur, o dia do perdão, o dia que o Senhor se lembra de mim, o dia que o Senhor desce na terra para emitir sentenças, e eu creio que as minhas sentenças serão favoráveis, porque a partir de hoje eu faço um concerto, eu faço uma aliança, e creio que em nome de Jesus todos os cativeiros espirituais, tudo aquilo que Satanás estava amarrando
na minha vida. Eu creio que a partir de hoje Ele já soltou, Ele já largou, porque o que é meu, o que o Senhor me deu, Satanás não tem poder para tomar. A minha família, os meus sonhos, os meus projetos, tudo aquilo que eu tenho almejado diante do Senhor, se o diabo, se os demônios estão segurando, estão tentando impedir, eu te peço agora que o Senhor envie anjos, arcanjos, para guerrear, para que o inimigo venha soltar a minha bênção, o meu milagre, a minha cura, a minha libertação, a minha restauração, porque eu creio que esse ano de 2020 ainda será o ano da exaltação, será o ano que o Senhor desceu na terra, como está escrito no livro de Êxodo, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo e por isso desceu para emitir sentenças de libertação, de cura, de restauração. E eu creio que o Yahvé, o Elohim, Ele está aqui nessa noite, emitindo sentenças, emitindo decretos favoráveis à minha vida, à minha família, porque a partir de agora o Senhor já começou uma grande obra, e eu creio que esse ano eu darei um grande testemunho em nome de Jesus. Pode estar a crise que for, pode estar a pandemia que for, porque eu creio num Deus que é maior do que tudo isso e que Ele está aqui para mudar a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oh, aleluia. É forte a presença de Deus aqui. Hanagasula basu de cambias. Hanagasula basu de cambias. Oh, Senhor. Agora eu vou estar orando por você, confirmando tudo aquilo que você decretou agora. Tudo aquilo que você decretou, eu vou estar confirmando agora. Amém? Pastor, vai ter oração de imposição de mãos? Então eu quero chamar à frente aqui os pastores, para nós já estarmos orando. Amado, se você tem um projeto, pastor, eu tenho o meu pedido de oração, eu tenho o meu projeto, porque quando a gente entra assim numa campanha, a gente escreve, a gente tem que esboçar, tem que aprender a sonhar. Amém? Toda campanha que a gente faz, a gente às vezes tem você que está aqui nessa noite, né? E você também que está acompanhando a gente aí através do YouTube, através do Facebook. Quando você entra numa campanha, mesmo de oração, até mesmo pelo YouTube lá com o pastor Eliseu, quando você está naquelas orações, você tem que pegar ali pega um papel e começa a esboçar, fala assim: Senhor, eu vou fazer essa campanha, eu quero isso, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Começa a listar isso na sua vida. Porque muitas vezes a gente faz uma campanha de oração, não estou falando todos, mas geralmente a gente faz uma campanha de oração e fala assim: vou fazer essa campanha de oração, Deus já sabe o que eu quero, não é assim? Deus já sabe o que eu quero mesmo, eu não preciso ficar lembrando Ele. Mas, amado, toda a partir de hoje, se você não faz, faça isso. Pega ali um papel, começa a esboçar seus sonhos, os seus projetos. Começa a colocar diante de Deus. Pastor, eu fiz a campanha, Deus
Deus, ele começou a trabalhar, mas ele não trabalhou, então continue com ele. Até Deus te honrar. Até você começar a olhar para aquele papel e falar assim: nossa, Deus, ele cumpriu a sua promessa na minha vida. E olha que foi choro, foi lágrima, foi campanha, foi oração, foi jejum, foi voto, foi tudo. E olha só, eu sei do preço do meu milagre, está aqui, ó. Aleluia. Jesus, ele fala algo interessante na sua palavra, até que ele fala assim: olha, ninguém começa a construir um prédio sem desenhar, sem esboçar um desenho, sem saber quanto vai custar. E aí, quanto custa o teu sonho? Quanto custa os teus projetos? É hora de você começar a esboçar isso no papel. É hora de você começar a falar: Senhor, esse é o meu projeto de vida. Isso é profético, amado. Estava nem programado de eu dizer isso para a tua vida. Nós estamos aí no mês de setembro. Já vamos aí, ó, outubro, novembro, dezembro. Falta praticamente 3 meses para acabar o ano. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus que muda a vida assim, ó, em 24 horas. Hoje você pode estar aqui desse jeito, mas amanhã a sua história pode estar totalmente diferente. E quando você está orando aqui, Deus está trabalhando lá na sua casa, lá no seu lar. Eu te garanto uma coisa, que durante esses dias que você passou aqui junto com a gente, você que veio hoje a primeira vez, eu creio que não vai ser só mais um momento, não vai ser só mais um encontro. Vai ser algo que Deus está impactando na sua vida. Grave o dia de hoje. Grave. Porque hoje Deus começou uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Você crê? Então você que tem o seu projeto, você que tem, pastor, não fiz, amém. Mas quando você sair daqui, faça isso. Amém? Amanhã, quem for fazer o jejum, às 24 horas de oração, pegue aquele papel, chega em casa, você vai fazer isso. Quando você, amanhã, nas 24 horas de oração, quem for fazer, você pega aquele papel e começa a orar de joelhos ali acerca disso aí. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, amados, você continue com seus olhos fechados. Você já profetizou. E agora nós vamos estar confirmando na sua vida. Amém? Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, anagasolabaço e decantuias. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. E na medida que nós vamos estar orando aqui, Samuel vai estar louvando e nós vamos estar orando na sua vida em nome de Jesus, amém?